Itanhandu, pequena cidade do sul de Minas Gerais. Um lugar onde o tempo parece ter escrito um grande livro cheio de histórias e segredos, narrativas que residem e assombram a pacata cidade, sendo passadas de geração em geração, onde cada uma traz o seu próprio tom à trama. Algumas dessas histórias são conhecidas, outras são apenas sussurros, se tornando uma rede de memórias. Narrativas que trazem as versões que foram esquecidas, mas também as que são muito faladas até os dias de hoje, mergulhando nas profundezas do passado de Itanhandu, descobrindo a verdade por trás das lendas e mitos. Embarque conosco nesta jornada, enquanto desvendamos as histórias não contadas da cidade, que é muito mais do que aparenta ser. Meu nome é Renato Carneiro, a minha formação é ator, fui produtor, fui secretário municipal de Cultura e Turismo, fui presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Histórico de Itanhandu. Meu nome é Cristina Mota, eu sou nascida em Itanhandu, nascida e criada em Itanhandu, aqui eu passei a minha adolescência. Com 15 anos eu fui para o Rio de Janeiro e retornei para a cidade em 2012. Então, ou seja, eu passei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, mas sem nunca deixar de estar presente na vida de Itanhandu, onde eu guardo grandes lembranças, tenho grandes memórias. Meu nome é Cândida Iracema Ribeiro Vídeo. Sou professora aposentada, trabalhei no Colégio das Irmãs, antigo Colégio Coração Eucarístico, que infelizmente foi extinto, e trabalhei também na Escola Estadual Professor Souza Nilo. Ao todo foram 30 anos de trabalho. E agora estou aposentada faz tempo e me dedico a elaborar textos sobre a história da cidade, a história das instituições. Sou Sinira Gomes e Silva, lecionei 32 anos em Itanhandu, no Pitágoras, Colégio Coração Eucarístico, Souza Nilo e SAM, era Crianças Abandonadas do Rio de Janeiro. E sempre adorei a minha profissão, que tudo que você faz com carinho vai à frente. Em 1938, eu acho que após um aborrecimento, uma coisa, o professor Souza Nilo parece que se aborreceu, por razões pessoais e tal, ele resolveu colocar a escola à venda. E aí vem mais um evento super interessante, a pessoa que se interessou, o professor Charlier, um professor belga, já radicado no Brasil, com família aqui e tal, quer dizer, tem interesse em vir para Itanhandu, ele veio do estado de São Paulo com a família e compra a escola. Isso em 1938. A venda do Souza Nilo é uma venda permeada de polêmicas, atritos e confusão, por conta que houve uma disputa não só de famílias para adquirir o Souza Nilo, como também a intervenção do Estado nesse processo todo. E o que acontece até hoje, muitos documentos sumiram e por isso não se sabe ao certo a veracidade. As famílias que entraram na disputa, até hoje, cada uma defende o seu enredo, defende a sua tese. Então nós não temos uma história completamente original para contar. O que eu sei? Que o Souza Nilo ele foi vendido, primeiramente para a família, para o Estado. Depois o Sr. Walter Mota comprou e foi repassar para a família Souza Nilo. Só que, quando foi assinar o contrato, houve uma discordância na questão dos valores. Então, meio que se congelou essa negociação. Depois entraram em um acordo, porém por um valor muito mais alto, infinitamente mais alto, tanto que houve caderno de ouro, houve campanhas até, para que se conseguisse comprar o colégio que até então. Porque o Souza Nilo, que antigamente chamava Sul Mineiro, era uma escola modelo. Ele chegou a ser comparado com o Colégio Rio Branco do Rio de Janeiro, que era referência na época na questão do ensino de qualidade no país. Então,
Muitas pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros estados, vinham para Itanhandu para estudar no sul mineiro, que era a referência. Tanto que você somando a história do sul mineiro e do Souza Nilo, tem mais de 100 anos, é mais velho que Itanhandu, por conta dessa tradição do ensino de qualidade que eles tinham. Porém, com essa confusão toda, muita gente saiu do colégio, se mudou, foram para outras regiões. Passa-Quatro também tinha o internato das freiras, né? Também outra região que tinha é Campanha, que também tinha um colégio muito bom, que era o Colégio Sion. E com isso foi se desmembrando um pouco a história do sul mineiro. Mas retomando a questão da venda, permeada de intrigas. Tanto que também entrou um padre, que era o Monsenhor Jatobá, que por muitas questões também de interesses políticos, talvez, acabou querendo uma parte, entrando no meio ali, para levar alguma coisa, não sei o que, porque também a gente não conhece, mas foi embora, ele foi praticamente expulso de Itanhandu, né? E saiu muito bravo daqui, até jogou uma praga que Itanhandu acabaria em águas nos anos 2000. E realmente, por incrível que pareça, no dia 3 de janeiro do ano 2000, né, houve a maior enchente praticamente da história de Itanhandu, aconteceu, que foi né, até nas principais ruas do centro, que são as ruas difíceis de ser alagadas. Em 1964, surgiu a oportunidade de fazer uma venda para o Estado, né? Essa venda foi feita da seguinte forma: veio uma pessoa do Estado para fazer uma avaliação, né? Então, foi levantados todos os bens, móveis, enfim, tudo que tinha, todo um inventário, né? Vamos dizer assim, da escola, e a avaliação. A avaliação foi feita pelo Estado de Minas Gerais. E foi avaliada, a moeda da época eram milhões, né? Mas não milhões como é hoje, né? Eram 14 milhões e alguma coisa. Eu não me lembro exatamente. Eu tenho até escrito esse valor exato, mas 14 milhões e pouco. E aí vem o problema, né? O Estado nunca tem dinheiro, né? Então, como é que vai ser isso, né? Uma vez o grupo político, que na época era o PSD, né? Que era esse grupo político do meu pai então participava, o Coronel Delfim ainda era vivo. Ele se uniu assim na solução da história, né? Como solucionar isso. E veio da parte do deputado Aureliano Chaves, ele conseguiu levantar 3 milhões iniciais, vamos dizer assim, né? Dispôs, né, de 3 milhões, tinha disponível 3 milhões para o pagamento dos 14. O Edson fez uma festa na escola, uma grande festa, que arrecadou 1.400.000, foi menos de 1,5 milhão, né? Então, e aí o negócio parado. Então tinha esse 1 milhão quase meio, né? Então esses 3 milhões, 4 milhões e pouco, né? Mas faltavam 10 milhões e pouco, né? E o meu pai, com seu altruísmo, porque eu não tenho outra palavra, né? Eu não conheço uma história nem semelhante. O meu pai abriu mão do restante do dinheiro. Bom, e assim o Colégio Sul Mineiro passou a ser um colégio estadual, né? E ganhou o nome, na época, o prefeito da cidade era o Dr. Rubens Souza Nilo, né? Filho do professor Souza Nilo, de Dona Mindoca. E aí a escola ganhou o nome de Colégio Estadual Professor Souza Nilo. Quando o professor Souza Nilo, eu não tenho, assim, uma pessoa até da família, uma neta que é muito minha amiga, que eu tenho várias pessoas da família muito amigas, ela até comentou comigo, mas ela não sabia direito o que era. Que ele teria enterrado uma caixinha com alguma coisa, porque ele saiu aborrecido daqui. Eu não sei, não me lembro, não sei exatamente por quê, né? Mas que ele teria enterrado uma caixinha, um baúzinho, né? No terreno ali no pátio, né, do ginásio. Mas nunca nada foi encontrado. Dia 15 de novembro de 1940. O secretário da escola chamava Wilson de Oliveira Júnior. E a filha do diretor, que era Linete, o apelido dela, né? Ela
toda hora estava na secretaria e conversando com o Wilson, e conversa vai, conversa vem, e recreio e tudo. Aí, um dos internos gostava da Linete. Tinha vontade de namorar a Linete, mas como ela estava mais amiga do secretário, ele começou a ficar com ciúmes e começou a falar pro Wilson que não estava gostando da história dos dois, que ele ia namorar a Linete e tal. E numa das conversas ele até ameaça o Wilson, sabe? Aí o que acontece? O Wilson tinha um irmão menor que ele trouxe para ficar interno no colégio, e o Dr. René, pelo fato do Wilson ser secretário, não cobrava os estudos do irmão do Wilson. Então, o Wilson pensou em falar para o Dr. René que o que estava se passando. Mas aí o Dr. René, o Wilson ficou com medo de falar e o Dr. René mandá-lo embora e o menino, o irmão dele, perderia, né, a chance de estudar. Aí ele continuou trabalhando normal e houve um período em que ele ficou fora do colégio, o Wilson. Ficou morando numa casa fora do colégio, só fazia as refeições lá no colégio. O Wilson era uma época, era final de ano, e todo o trabalho de secretaria era à mão, né? Então o Wilson ficava até tarde trabalhando. E nessa noite ele foi se arrumar para dormir. Quando ele entrou para escovar os dentes, ele estava com a toalha ao ombro. Quando ele entrou para escovar os dentes, o Francisco matou um tiro, né? E ele morreu na hora e o Francisco sumiu, fugiu. E ele foi tão mal intencionado, ele planejou tanto a história, que ele forjou com o cobertor, ele fez de conta que tinha uma pessoa deitada na cama dele, né? Cobriu tudo direitinho e ninguém maliciou da história do assassinato, que tivesse sido ele. Mas aí depois, lógico, né? Foi visto, foi descoberto, e aí houve processo, houve tudo, mas o Wilson acabou morrendo. E aí encontraram no bolso do Wilson um texto onde ele, pressentindo que ele seria morto, ele escreveu esse texto. Mas aí ele escreve, imagina um amigo, acontecendo isso com um amigo, e ele se dirigindo a esse amigo, sabe? Então, quem não souber da história não vai entender o texto, né? Porque aí ele conta, ele desabafa, ele fala tudo, e usa uns termos até muito bonitos, uns termos elevados. O padre Jatobá ficou muito interessado na educação e o Dr. René colocou o ensino religioso como disciplina no colégio. Aí o padre Jatobá assumiu as aulas de ensino religioso, tudo. Muito bem. Aí, quando foi, até ele chama na carta do Dr. René para ele, o Dr. René fala que ele o chamava de jesuíta de calças, porque dada a bondade do Dr. René, ele achava que o Dr. René era até um religioso, né, um jesuíta. Então ele fala que ele era jesuíta de calças. Aí o Dr. René, atendendo ao pedido dos alunos, convidou, aceitou que a proposta dos meninos que iam se formar, que o José Lins do Rego fosse o paraninfo da turma de formandos. E o padre Jatobá não concordou com a ideia. Aí começou a briga, né?
O padre Jatobá saiu do colégio, não foi mais ser professor lá. O doutor René estava muito abalado na época com o assassinato que houve lá. O padre Jatobá não deu o menor apoio, não deu uma palavra de consolo. E começou com uma série de perseguições, sabe? Falava na igreja, nas homilias dele, ele aproveitava para atacar o doutor René. E nas filas de confessionário, a carta do doutor René conta isso. O padre estava no confessionário, atendendo confissões. Quando começava a fila dos alunos internos, o padre Jatobá saía do confessionário e não atendia. Ele estava indo embora de lá e foi para Virgínia. E quando chegou lá no alto da mata, né, virando para o Bom Sucesso, ele tirou os sapatos, bateu a poeira, falou que não queria levar a poeira de Tanhandu e que Tanhandu haveria de acabar em formigas. O Tunitz, ele foi uma figura folclórica em Tanhandu. Ele foi uma personalidade muito simples, muito humilde, e até pelo fato que não se tem a origem correta da história dele, onde ele surgiu, de onde ele veio. Ele apareceu em Tanhandu. Muitas pessoas sempre falam que a origem do Tunitz, ele era filho de escravos, porém também não se tem registro disso. Ele apareceu em Tanhandu e ele fez por muito tempo uma função muito importante para a cidade. Como não havia encanamento, não havia rede para levar água potável para casa das pessoas, ele carregava os latões de água para as casas das pessoas, né? Eu me lembro dele. Ele passava constantemente pela rua com um bambu no ombro e lata, e balde de água, ou lata, não me lembro muito bem, de água. Isso é o dia inteirinho. Mas nunca o meu Brasil foi tão lindo como aqui, aonde canta triste de manhã a Juriti, e onde a lua branca é como um sino